Bem, galera, vamos para mais uma questão de estatística, puramente interpretação de gráfico, da prova de 2015, segunda aplicação, prova azul, é a questão 176. Então vem comigo ver a solução. Bora nela. Aqui a questão, a variação, o gráfico mostra a variação percentual do valor do produto interno bruto do Brasil por trimestre em relação ao trimestre anterior. Então tá aqui o gráfico, tá certo? Então a variação aqui teve uma variação negativa, ó, e uma variação negativa significa que teve uma queda em relação ao trimestre anterior, tá certo? Porém, no segundo trimestre de 2009 teve uma variação aí, ó, de 1,87%. Depois essa variação foi ainda maior, 2,57%. Depois a variação foi um pouco menor, porém continuou crescendo. Depois continuou crescendo, porém num ritmo menos acelerado, ó. Continuou crescendo num ritmo menos acelerado. Continuou crescendo bem menos acelerado, ó. Aqui no finalzinho começou a crescer um pouquinho mais, ó. Tá certo? Cresceu e cresceu. Tá certo? A pergunta é a seguinte: de acordo com o gráfico, no período considerado, o trimestre em que o Brasil teve o maior PIB foi... E aí? A sua tendência é querer marcar essa resposta aqui, ó. Terceiro trimestre de 2009. Porém, a sua resposta está errada, ó. Por quê? Porque no quarto trimestre, ó, apesar da variação ter sido menor do que em 2009, no terceiro trimestre, apesar de no quarto a variação ter sido menor, mas ele continuou crescendo. Então, esse PIB aqui, ele é 2,45 a mais do que esse aqui do terceiro trimestre. O do primeiro trimestre de 2010 é 2,19 a mais do que o do quarto trimestre de 2009. Esse daqui, ó, esse daqui é 1,59 a mais do que esse. Esse daqui é 0,39 a mais do que esse. Esse daqui é 0,75 a mais do que esse. E esse daqui é 1,1 a mais do que esse anterior. Ou seja, onde nós tivemos o maior PIB foi no primeiro trimestre de 2011. Então, primeiro trimestre de 2011, isso aqui é letra E. É de Cláudio, porque Cláudio é elegante. Ok? Então, ó, esse PIB, desde o primeiro trimestre, ele vai crescendo e continua crescendo, ó. O PIB continua crescendo. O que está diminuindo é a variação, tá certo? Esse PIB só vai diminuir, o PIB só vai diminuir se a variação for negativa, mas a variação é positiva, ok? Então tá aí essa questão bem bacana. E esse daqui pode ser o argumento, ó. Com exceção do primeiro trimestre de 2009, em todos os demais o PIB foi crescendo. O que diminuiu foi a variação desse crescimento. Tá certo? Então, como eu expliquei, ó, a variação foi caindo, ó, porém o PIB continuava crescendo. Aqui aumentou, aqui também aumentou, aqui aumentou. Ok? Variação diminuindo, mas o PIB crescendo. Espero que tenha compreendido. Tchau, tchau. Até mais. Fui.